Mais uma vez, bom dia a todos. Parabéns aos que bravamente se colocam ao estudo nesse dia frio. Tivemos um final de semana doido, né, em que a temperatura mudou radicalmente, mas aqui estamos nós. Então, nós vamos começar falando da 3.3, vamos falar da 3.4 também, e se dependendo do horário, a gente também vai avançar para outros conteúdos da unidade 4. Existe uma programação dentro da minha cabeça em que é perfeitamente possível nós trabalharmos e trabalharmos bem, de uma maneira decente, obviamente, esses conteúdos e deixar para a semana que vem a conversa sobre regras metodológicas e o TCC propriamente dito. Mas antes de mais nada, e antes inclusive de nós falarmos sobre o assunto da unidade 3.3, que eu vou compartilhar com vocês o livro didático na tela, até para que você possa grifar e fazer as anotações que você entender pertinente, é importante nós fazermos um primeiro esclarecimento. A gente escuta, e escuta bastante, a fala de trabalho de conclusão de curso, TCC, aquilo que você vai enfrentar quando você estiver no nono semestre. Você começa a se preocupar com isso no sétimo, e no nono você realmente submete o seu TCC à avaliação. Pelo menos essa é a estrutura atual da Unopar. Até você chegar lá, talvez a gente possa ter algum tipo de modificação. É natural que essas coisas aconteçam. Mas tá, vamos lá. E aí? Nós temos que entender que trabalho de conclusão de curso é um nome genérico. Ou seja, eu chamo de TCC qualquer trabalho científico que aquela instituição, que aquele curso escolheu, elegeu para ser o trabalho de finalização daquele curso. Então, nós não podemos confundir trabalho de conclusão de curso com monografia, trabalho de conclusão de curso com artigo, trabalho de conclusão de curso com paper, trabalho de conclusão de curso com painel, trabalho de conclusão de curso com artigo, enfim. Nossa, como assim? Quer dizer então que um artigo não pode ser um TCC? Pode. Mas o que eu quero que você entenda? É que cada faculdade, e claro que dentro das diretrizes do MEC, elas podem identificar tipos de trabalho que elas vão reconhecer como um trabalho de conclusão de curso. Então, se você for verificar o pessoal que faz educação física aí na Unopar, o trabalho de conclusão de curso de educação física na Unopar, pelo menos até a última vez que eu fui verificar, era um painel. O que é um painel? É um banner. Um banner, sendo que nesse banner você tem ali os resultados da sua pesquisa e a pessoa apresenta esse banner. É uma forma de trabalho científico e muitos congressos têm esses banners como mecanismo de apresentação ou como mecanismo de pesquisa. O nosso, nós fazemos a opção de uma monografia, que é um texto científico com um pouco mais, com volume um pouco maior, né? Então, uma monografia ela vai ter entre 30 a 50 páginas, mais ou menos, 60 páginas, uma monografia. Essa é uma escolha que se tem pela diretriz do trabalho de conclusão de curso da Unopar de hoje. Mas existe uma tendência de migrarmos para artigo. O que é artigo? Artigo nada mais é que uma monografia menor. Nós estamos falando aí de um trabalho de até umas 30 páginas. Então, entre 15 e 30 páginas seria mais ou menos o tamanho de um artigo. Ou seja, qualquer trabalho científico pode ser um TCC. Eu preciso entender que TCC é gênero. Eu chamo de TCC qualquer trabalho científico que finalize, que conclua, porque é trabalho de conclusão de curso, né? Uma formação que a pessoa se dispôs a realizar. É isso que nós precisamos entender de cara. Trabalho de conclusão de curso é gênero, em que eu posso ter um TCC na modalidade, cachorro acordou, na modalidade artigo, posso ter um TCC na modalidade monografia, na modalidade paper, na modalidade painel. Ok? Então, não, muito cuidado. Quando alguém falar de TCC, o que é um TCC? Quais são as regras de um TCC? O termo TCC, propriamente dito, não tem regra atrelada a ele, porque eu tenho que identificar qual é o tipo de trabalho científico que aquela instituição utiliza como TCC. Ou algumas faculdades vão chamar de TC, trabalho de curso.
Não importa o nome que se dá, mas o que, assim, quando a gente fala assim, TCC não é um tipo científico específico e fixo. Não é a mesma coisa como quando eu falo sobre artigo. Artigo é um tipo de trabalho científico muito específico, em que só é artigo se for daquela determinada forma. TCC não, TCC pode ser qualquer coisa, desde que reconhecido enquanto um trabalho de conclusão de curso, ok? Só uma fala introdutória para a gente começar a nossa conversa. Então vamos partilhar aqui a a seção 3.3, que fala sobre pesquisa bibliográfica e documental. Pessoal, coisas que nós precisamos pensar e eu vou extrair dessas várias sessões que nós trabalharemos hoje, elementos que são importantes, elementos fundamentais para a compreensão de vocês acerca do conteúdo que o livro didático nos propõe estudar. Nós vimos durante várias aulas o tema pesquisa e nós já entendemos, pelo menos eu acredito, que não se produz ciência sem uma pesquisa científica adequada. Que dependendo do tipo de ciência que eu quero produzir, eu tenho uma abordagem, eu tenho um método, eu tenho uma forma de realizar essa pesquisa, de realizar esse tipo de situação mesmo. Parece que tem alguém querendo entrar. Vamos lá. Pronto. Então, a pesquisa que eu faço uso, ela vai determinar, no caso, né, é, a maneira pela qual ela precisa ser produzida, que ela precisa, que eu vou conseguir chegar até ela, para que isso fique mais claro. Então, eu tenho alguns tipos de assuntos em que é mais interessante fazer uma pesquisa qualitativa. Eu tenho alguns tipos de assuntos em que é mais interessante fazer um estudo de caso. Enfim, dependendo do tipo de assunto que eu estou analisando, isso vai trazer para mim uma informação sobre pesquisas mais adequadas. E nós conversamos, inclusive, nas aulas anteriores, sobre pesquisas que são mais comuns no direito, pesquisas que são menos comuns no direito. Então, nós temos dentro das ciências biológicas as pesquisas, as experiências, né, os experimentos como um tipo de método muito utilizado. No direito, nas pesquisas das ciências sociais aplicadas, essa experimentação ela é vista com várias ressalvas, então não se realiza à torta e à direita pesquisas com pessoas, diretamente com pessoas, e se eu quiser fazê-la, eu vou precisar de uma aprovação de um comitê de ética da própria instituição e serei supervisionado, porque o ponto é jamais atingir direitos das outras pessoas, quando eu tenho a vontade de saber alguma coisa que essa pessoa possa me trazer, alguma informação que essa pessoa possa me trazer. Então, é sempre muito cuidadosa a pesquisa dentro das ciências sociais, voltada a pessoas, a um agrupamento de indivíduos. Nós tivemos, e aí eu não sei se eu já comentei isso com vocês, ao longo da história da humanidade, algumas pesquisas realizadas com pessoas de caráter puramente experimental e elas foram desastrosas. E uma das grandes críticas que nós podíamos observar era que o desastre não foi só no resultado, o desastre não foi só na consequência. Verificou-se desastre pela maneira como as pessoas eram tratadas. Então, durante a primeira metade do século XX, houve uma tentativa de pesquisa enviando crianças para a Groenlândia. Então, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, fica na América do Norte. Ela pertence a um país europeu, que agora eu não me recordo o nome, não sei se ela pertence à Noruega, Dinamarca, Finlândia, enfim. Mas o seu país, dono, né, de certa forma, tinha por intenção povoar a Groenlândia de pessoas civilizadas. E esse é um termo tão complicado, porque o que é ser civilizado, né? Isso é tão difícil de se delimitar, é tão complexo de compreender a ideia da civilização. Somos civilizados, mas até que ponto? Ontem eu estava voltando de Astorga, pessoa na minha frente jogando latinha pela janela, no chão, sabe esse tipo de comportamento? Se isso é ser civilizado, imagine o que não é ser civilizado. Então, nós entendemos essa ideia de civilização atrelado a comportamentos. É, mas quais comportamentos também? Enfim, a Groenlândia possui a sua população nativa,
População esta que não apresenta o grau de entendimento de mundo que as pessoas do país dono da Groenlândia possuem. Vamos imaginar que seja Finlândia, Noruega ou Dinamarca, nós estamos falando dos melhores países do mundo para se viver. Países com os maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. Então, não dá para eu querer comparar uma ilha pouquíssimo povoada, com população nativa, em comparação com países extremamente desenvolvidos e com um nível de bem-estar social altíssimo. E a ideia do governo é: queremos criar essa nossa realidade nacional lá na Groenlândia também. E como que eu faço isso? Foram à Groenlândia, pegaram crianças dos nativos, trouxeram para o seu país para que elas fossem educadas na Europa. E depois elas seriam enviadas de volta para a Groenlândia para encabeçar esse processo civilizatório lá dentro. E isso foi caótico. Foi caótico porque essas crianças foram levadas extremamente novas para a Europa, sem falar a língua do novo país em que elas se encontravam. Havia uma dificuldade muito grande de ajustar essas crianças nas famílias, porque os costumes eram completamente diferentes, a língua era completamente diferente. Então, a maior parte dessas crianças que foram para lares adotivos, elas foram devolvidas para os orfanatos, por assim dizer, e acabaram crescendo em orfanatos, foram retiradas de um núcleo familiar para ir para um lugar sem qualquer tipo de núcleo familiar. Essas crianças cresceram, muitas revoltadas pela situação, sem compreender por que os pais fizeram isso com elas. Com o tempo foram se esquecendo da língua nativa, porque chegaram na Europa muito crianças, muito novinhas. Em um determinado momento, quando já estão mais ou menos habituadas com a realidade europeia, são mandadas de volta para a Groenlândia e são simplesmente jogadas de paraquedas, entre aspas, claro que elas entraram normalmente, tá? Mas é forma de dizer. Simplesmente foram colocadas lá no país em uma outra realidade diferente da que elas já estavam habituadas, para tentar conduzir uma situação. E aí elas encontram os familiares sem conseguir se comunicar com eles, porque não se lembra mais da língua nativa. Enfim, o caos se estabeleceu. Muitas dessas crianças, depois de adultos, se suicidaram. Enfim, foi uma tentativa absurda, extremamente fracassada e muito criticada no âmbito internacional e tudo mais. E esse é um dos exemplos em que nós utilizamos para demonstrar a problemática que se é ao realizar pesquisas com pessoas. Que não necessariamente, uma coisa é eu fazer pesquisas com pessoas, entrevistando as pessoas. Outra coisa é eu utilizar essas pessoas como rato de laboratório, onde eu modifico diretamente a realidade de vida delas, para tentar produzir um resultado. E isso é coisificar o indivíduo, é tornar a pessoa uma coisa, né? Desconsiderar a natureza humana daquele indivíduo. Enfim, vamos lá. A seção 3.3 fala de mais dois tipos de pesquisa, o que ele chama de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. E aqui, pessoal, nós precisamos logo de início já compreender que pesquisa bibliográfica e pesquisa documental não são sinônimos. Não que não possam ter elementos comuns, mas quando eu falo, fiz uma pesquisa documental, isso não significa que eu fiz uma pesquisa bibliográfica. Agora, o inverso é verdadeiro? É. Então vamos entender isso. Toda pesquisa bibliográfica é também uma pesquisa documental. Agora, nem toda pesquisa documental é uma pesquisa bibliográfica. Ok? Então, toda pesquisa bibliográfica é documental, mas nem toda pesquisa documental será bibliográfica. Bom, vamos então identificar algumas características da pesquisa bibliográfica e documental para que você consiga fazer essa separação. Bom, aqui na página 140 nós temos uma ideia de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com utilização de material bibliográfico.
E aqui nós precisamos entender que falar de material bibliográfico, eu estou falando majoritariamente de livros. O termo bibliografia, quando a gente utiliza lá no final dos nossos trabalhos científicos, sabe, quando você coloca todas as suas fontes de pesquisa, a gente chama de bibliografia porque a ideia, quando surge esse termo, né, porque na época em que se estrutura a pesquisa científica, a única fonte de conhecimento eram livros, a ideia da biblioteca, tudo relacionado. Nós estamos falando de livros, nós estamos falando de obras escritas, publicadas. Então, essa é a lógica da pesquisa por material bibliográfico. Então, a minha fonte de informação, ela está em um livro, ela está em uma publicação, em um artigo, numa obra coletiva. Isso é pesquisa bibliográfica. Então, nós precisamos entender que fazer esse chamado levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica, melhor dizendo, é buscar o conteúdo ou conhecimento nas fontes bibliográficas, ou seja, nas fontes publicadas, material publicado, de caráter de livro mesmo, de artigo científico. Essa é a lógica da pesquisa bibliográfica, que é a pesquisa que nós mais fazemos dentro da seara jurídica. Nós fazemos muita pesquisa bibliográfica, nós buscamos muitas informações nas doutrinas e nesses lugares onde encontramos conhecimento científico próprio, por excelência, coisa produzida por seres supostamente pensantes dentro do mundo jurídico. E o que seria essa pesquisa documental? A pesquisa documental é quando a sua análise do conhecimento, a busca pela interpretação, pelo alcance do conhecimento, é feita por meio de documentos. E esses documentos não precisam ser necessariamente livros. Nós estamos falando de qualquer material documentado, qualquer elemento documentado. Então, por exemplo, uma foto, ela representa uma pesquisa documental, porque nós temos numa foto um registro documentado de algo, só que ela não é bibliográfica, porque uma foto não representa um livro. Uma música, ela é uma pesquisa documental, só que ela não é uma pesquisa bibliográfica. Tá percebendo a diferença? Nós temos caminhado cada vez mais para a aceitação das amplas possibilidades documentais para se produzir pesquisa jurídica. Por quê? Porque nós temos muitas fontes de informação em materiais que não são livros, que não são obras publicadas ou pensadas por alguém. Pessoal, nós conversamos algumas aulas atrás sobre a seguinte situação, né, que aquele que está levando a informação, né, o emissário da informação, é extremamente comum que ele seja partidário de um pensamento. Nós vemos muita pesquisa científica sendo produzida de maneira a defender um posicionamento. Então, nós não somos seres isentos, né? Eu me lembro que na aula passada eu estava conversando com vocês dizendo o seguinte: um dos grandes mitos que nós temos no direito é a imparcialidade. Essa ideia de que nós, seres humanos, somos competentes para sermos imparciais, ou seja, para conduzirmos uma pesquisa e trabalharmos um argumento dentro da pureza do próprio argumento, sem qualquer influência ou interferência externa. Isso é praticamente impossível. Praticamente impossível. Nós somos tendenciosos na maioria das vezes, e muitas vezes inconscientemente, seja pelo nosso histórico, seja pela nossa forma de enxergar a vida. E eu te dou um exemplo muito simples. Eu estava dando aula para uma turma de uma outra faculdade, da disciplina de Teoria Geral do Direito. E aí, numa das discussões sobre... Na verdade, a gente estava falando, deixe-me lembrar, sobre ética, moral e direito. E aí, quando eu trabalho esse assunto, a gente traz várias situações que são polêmicas, que são controversas, para trazer a discussão até que ponto a moral tem influência no direito ou não. Eu até sugeri uma atividade com vocês nesse sentido.
né? Vocês poderão se lembrar. E aí, chegamos à fala do aborto. E depois de conversarmos teoricamente sobre essa situação, um aluno me perguntou, professor, o que o senhor acha do aborto? E eu disse para ele, eu sou uma pessoa contrária à legalização do aborto. Eu não concordo que o aborto tenha que ser legalizado, como acontece em vários países, a partir dessa premissa de que, como a mulher fica grávida, então ela deveria ter ampla e restrita gestão sobre o seu corpo. E, consequentemente, ela deveria ter a possibilidade de escolha se deseja conduzir a gravidez ao final ou não. E quando eu comentei isso com um aluno, eu disse o seguinte: olha, eu entendo todos os argumentos favoráveis à legalização do aborto e acho eles interessantes. Assim como eu também entendo os argumentos relacionados à proibição do aborto, à manutenção da proibição do aborto, e acho eles interessantes também. Uma das belezas que nós temos no direito é em identificar os argumentos que nos convencem, mas e também em reconhecer a competência do argumento alheio, ainda que contrário ao nosso posicionamento. Não há problema algum nisso. Mas conversando, né, na turma, eu até disse para eles, falei, olha, eu sou uma pessoa contrária ao aborto e eu justifico a minha posição contrária ao aborto juridicamente, mas eu tenho certeza que eu fui primeiramente convencido a ser contrário ao aborto por questões ideológicas. Então, dentro da minha visão de mundo, dentro da maneira como eu professo a minha fé, por exemplo, eu já fui predisposto, né, ou pré-sugestionado a ser contrário ao aborto. E aí eu só atrelei essa minha concepção já existente e ideológica há alguns argumentos jurídicos. Simples assim. E a gente tem que parar de ser hipócrita, isso é concreto. Não posso chegar para você e falar assim, não, o meu posicionamento contrário ao aborto é puramente jurídico, porque é mentira. Ele foi inicialmente ideológico, religioso, depois se tornou jurídico, sim, mas não foi assim que as coisas começaram. Nós temos esse apego a alguns tipos de valores. E isso está errado ou está certo? A discussão nem é essa. O ponto que nós temos que entender é o seguinte: nós somos partidários. Somos partidários de algo. Nós sustentamos e defendemos posicionamentos a partir de matérias ou assuntos que nós acreditamos, que nós entendemos ser adequado ou não. Então, se eu tenho uma paixão imensa por animais, eu vou olhar para uma circunstância de maus tratos com olhos diferentes do que uma pessoa que acha que o animal não gosta de ter animal em casa. Não, não que ela maltrate, mas assim, animal é animal, pessoa é pessoa, alguém que faz esse tipo de separação, sabe? Então, cada um tem o seu conjunto de valores, né? De ideias, e isso vai conduzir a maneira como essa pessoa pensa. Então, também, o que é uma situação de visão de mundo, né? Eu tive uma aluna, aqui na Unopar mesmo, muito querida, por sinal, e ela tem uma filha, e essa filha nasceu com uma síndrome muito rara, não vou lembrar o nome, porque sempre essas síndromes têm nomes muito absurdos, e, né, e dentro dessa síndrome, a filha dela e do marido não tem expectativa de vida. Então, onde a gente estava conversando no intervalo, e ela comentando, né? Porque eu falei assim, dentro dessa situação, e ela conversa abertamente sobre a situação da filha, qual é a realidade que a pequena, né, no caso, né, não precisamos ficar citando nomes, que a fulana tem de expectativa mesmo de vida. Ela me diz, professor, ela não tem expectativa de vida. Então, não é como algumas outras síndromes em que fala assim, não, normalmente essas crianças vivem até os 3 anos, 4 anos. Não. Aliás, normalmente, dentro daquela síndrome, as crianças morrem antes de um ano. E ela já está indo para o terceiro ano. Só que ela não anda, não fala, ela tem inúmeras limitações motoras gigantescas.
E nunca vai se desenvolver fisicamente da maneira como uma criança que não tem essa síndrome ou essa realidade vai se locomover. Ela vai ser dependente até o fim da sua vida. E essa minha aluna, ex-aluna, ela compreende isso. E claro que sofre com isso. E tem um cuidado imenso com a filha, ela e o marido. É uma história muito bonita. E a cada conquista que essa criança tem, ela vai festejando. Então a criança tinha conseguido. Então, eu sei o nome da menina, só não estou falando para não expor, tá? Porque parece que eu estou sendo tão distante falando da criança, a fulana e tal. Não, eu sei o nome da menina, sei a história toda, mas eu é, não quero expor a situação, né? Por mais que eu acho que seja algo público e notório, mas não importa. Não é a história nossa, a gente tem que tomar cuidado. É, e aí ela conseguiu sentar esses dias, ela faz equinoterapia, acho que chama assim, né? Quando faz terapia com cavalo e tal. Enfim, e um dia a gente conversando, ela falou o seguinte: eu vejo tantas pessoas comentarem, eu fiquei imaginando a situação dela agora nesse período de quarentena, onde muitos pais postaram o seu desespero por ter que ficar com o filho em casa, né? Porque a gente sempre escuta que o momento de alegria dos pais é quando as férias acabam, porque daí o filho vai para a escola e os pais conseguem ter um pouco de sossego em casa, porque tem muitos filhos que incendeiam o lar em que eles estão e muitos pais estão trabalhando. E aí tá uma situação muito difícil, essa situação de quarentena com criança não estudando, né? Fora. É, e teve uma situação em que essa minha ex-aluna disse que ela vê muitos pais reclamando ou comentando sobre a dificuldade dos filhos, do trabalho e tudo mais, mas que o sonho da vida dela era que a filha dela desse trabalho a esse ponto, porque ela mal escuta a voz da filha. Olha o parâmetro. Então, o que para alguns é insuportável, que é uma criança tocando terror, para outras pessoas é o que ela mais desejaria que acontecesse. São os pontos de vista. E esses pontos de vistas, eles vão influenciar na maneira como as coisas vão acontecendo, ou na maneira como as coisas serão interpretadas, se é ele que está produzindo ciência naquele momento. Então, se eu tenho uma maneira de enxergar as coisas e eu vou escrever sobre algo, é comum que eu expresse essa minha visão, ainda que de maneira inconsciente, na minha escrita, ou no meu discurso, na minha fala. Nós fazemos isso. E aí nós temos essa diferença de ponderação, formas de pensar, formas de agir, né? Bom, então temos essa questão ideológica como algo importante, e onde que ela entra dentro dessa nossa discussão sobre pesquisa bibliográfica e documental? Jovens, quando eu tenho uma pesquisa documental pura, eu consigo extrair o entendimento sobre aquele documento e um entendimento muito próprio. É como se eu conseguisse realmente interpretar aquilo a partir da pureza daquele documento. Agora, se eu pego um livro, esse livro já possui uma ideologia, normalmente. Os livros, eles representam não necessariamente a visão da realidade, mas a visão daquele autor acerca da realidade. E aquele autor pode ter sido, sim, fiel à realidade e pode não ter sido tão fiel assim. Dentro da onda dos argumentos, e isso acontece muito no trabalho jurídico dentro de petições e tudo mais, você destaca aquilo que é relevante ser destacado e você ignora aquilo que não é relevante ser demonstrado. Não se trata de mentir ou de sustentar fatos que não aconteceram, não é isso. Mas dentro de uma história que possui inúmeros detalhes, existem detalhes que são oportunos e existem detalhes que é melhor ficarem de lado. Então eu jogo eles para o lado, jogo para escanteio. Não tem necessidade de tratar sobre isso. Então, quando nós pegamos um livro ou um artigo, qualquer produto científico de uma outra pessoa, essa outra pessoa, ao produzir o seu livro, ao produzir o seu artigo, ele conduziu isso a partir também de uma reflexão que ele fez.
E a reflexão desse autor também é contaminada com seus valores, com seus ideais e tudo mais, a não ser que ele seja uma pessoa muito fora da curva para ser realmente um isentão. Mas isso não é simples. Então, são detalhes e cuidados que nós temos que ter. E esses livros ou essas fontes bibliográficas, elas refletem a realidade? Bom, não saberemos, né? Elas vão refletir a realidade a partir do momento em que elas forem condizentes com outros elementos probatórios e históricos, com outros elementos históricos, outros relatos. Aí eu vou construindo essa veracidade daquela pesquisa bibliográfica, daquele livro, daquele artigo. Mas do contrário, eu fico muito alheio mesmo, fico muito à mercê do entendimento do outro, sem ter vários elementos para dizer assim, realmente estou diante de algo isento ou não. E aí nós temos alguns períodos da história, caso nós tenhamos a vontade de pesquisar, que é muito mais interessante fazer uso de uma pesquisa documental do que fazer uso de uma pesquisa bibliográfica. Então, em determinados momentos da história do mundo, não só da história do Brasil, mas da história do mundo, os únicos livros produzidos naquele período eram livros autorizados pelo governo. Ou seja, e para haver essa autorização, esses livros e essas obras publicadas, elas deveriam estar de acordo com a cartilha governamental. Então, se esses livros colocassem ali algum tipo de crítica ou demonstrassem ali uma realidade que se desejava esconder, eles não eram publicados, não eram permitidos. Então, a gente percebe muito isso na Coreia do Norte, né? Pegando um exemplo aqui atual. Não sei se vocês já viram, eu tenho muitas curiosidades sobre a Coreia do Norte, e você encontra no YouTube vídeos de pessoas que viajaram até a Coreia do Norte. E existe um controle populacional extremamente rígido. Então, se você é estrangeiro, você precisa estar o tempo todo com um guia, e esse guia ele é colocado para você pelo próprio Estado. Você não pode ter contato com os nacionais, com os nativos, porque a ideia é que você não instigue esses nativos a saber de coisa alguma, e nem que pergunte coisas para tirar de lá alguma informação. O objetivo é mostrar para o mundo que eles vivem em um país perfeito e autossuficiente. Então, se varre a pobreza para debaixo do tapete. Qualquer documento produzido na Coreia do Norte é um documento contaminado. Qualquer livro, obra, artigo produzido lá dentro. Porque ele só vai ser autorizado pelo governo se ele for de acordo com aquilo que o governo quer que seja passado. Então, nesses casos, nesses momentos históricos muito difíceis, em que não se tem liberdade de expressão, em que não se tem liberdade de fala, não se tem voz, os documentos são mais competentes para mostrar a realidade. Por quê? Porque a arte, ela se expressa havendo repressão ou não. Então, nós podemos ter uma realidade histórica, um momento histórico em que as obras literárias, elas são todas num sentido. E aí você observa um quadro pintado, você observa uma música realizada, e essa música, ela tem um pano de fundo completamente diferente daquele demonstrado pelas obras aceitas pelo governo. E aí eu preciso me atentar a essas provas documentais. Então também é necessário eu analisar os momentos históricos em que eu estou produzindo pesquisa. Nós temos vários exemplos como Nicarágua, El Salvador, países que foram acometidos por períodos devastadores de governos totalitários, em que nada de oficial era produzido que fosse relevante para pesquisar esse momento ditatorial tão pesado. Mas aí você tem a música. E a música é uma grande fonte de informação da realidade salvadorenha, do período ditatorial, da realidade da Nicarágua, também do seu período específico, e se busca nesses outros elementos documentados, mas não bibliográficos, fontes de pesquisa para se extrair a verdade. Claro, de acordo com aquilo que você quer produzir. Então, lembrando, pesquisa bibliográfica está atrelado a questões literárias mesmo, livros, coletânea de artigos publicados. Pesquisa documental, nós estamos nos referindo a qualquer documento.
sendo que esses documentos podem ser fontes de pesquisa. Então, análise de foto, um poema, a poesia também é um negócio importante, um quadro, uma música, ou até mesmo um livro, tudo seria, dentro dessa perspectiva, o que nós poderíamos chamar de pesquisa documental, certo? Então, nós temos um mais amplo e um menos amplo. O mais amplo é a pesquisa documental, o menos amplo é a pesquisa bibliográfica, certo? Bom, aqui essa é a ideia básica que nós temos dentro da seção 3.3, a fala das fontes bibliográficas e das fontes documentais, e nós já falamos sobre isso, né, dentro dessa minha fala. E aqui nós precisamos perceber onde nós temos grandes fontes documentais, e isso é muito importante. Principalmente hoje, quando nós vemos e pensamos na internet, a internet é uma grande fonte documental. Você encontra, por exemplo, existe um site do governo federal que ele mantém os processos históricos do Brasil. Você procura lá e você vai ter acesso a processos antiquíssimos, desde que o Brasil se torna independente, e processos que foram muito importantes dentro da nossa história. E aí você consegue fazer uma pesquisa histórica processual, tudo pela internet, sem precisar ir à Biblioteca Nacional, por exemplo, né? Mas aqui na página 143, nós temos algumas fontes documentais. Primeira fonte documental que nós temos são os chamados arquivos públicos. Então, os órgãos públicos costumam ter uma área de arquivo. Então, os fóruns têm uma área de arquivo, os tribunais também têm uma área de arquivo, onde você pode pesquisar. Vocês não foram, né? Ano passado nós fomos ao Tribunal de Justiça e a ideia é esse ano ir novamente, só que essa pandemia pegou todo mundo de calça curta. Mas lá no Tribunal de Justiça, quando você chega, dependendo do lado pelo qual você entra no TJ do Paraná, existe uma área que tem um museu do TJ, do Tribunal de Justiça. E existem, além daquilo que está exposto, vários materiais que estão guardados no arquivo para serem levados à exposição. Isso faz parte do que a gente chama de arquivo público. São esses elementos documentais com valor, né, de fonte de pesquisa gigantesco e que estão em entidades públicas. Então, qualquer documento ou qualquer situação que está guardada por uma entidade pública, e nós temos os chamados arquivos públicos. E também a gente chama de arquivo público, além dele estar em uma entidade de caráter público, também nós chamamos de público porque ele é acessível a qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso, desde que ela faça lá o seu requerimento. Claro que ela vai ser acompanhada, vai ter que tomar alguns cuidados, provavelmente não vai poder levar para casa, né? Mas ter acesso, qualquer pessoa pode ter. Então, isso também faz parte dessa publicidade. Temos os arquivos particulares. Esses arquivos particulares são correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, enfim. Os arquivos particulares, eles podem estar em entidades públicas, desde que sejam documentos muito pessoais. Não tem problema nenhum. Mas a gente também pode chamar de arquivos particulares uma certa coleção ou conjunto de documentos que um indivíduo privado, eu, você, tenhamos por gostarmos de história. Então, imagine que o seu pai trabalhava na Companhia Melhoramentos do Paraná, né? Que é a companhia que fez todo esse povoamento aqui do norte do Paraná. E ele, como ele trabalhava com a parte documental, ele fez cópia de vários documentos porque ele queria guardar aquilo, achava que seria importante. E aí, em um determinado momento, você encontrou umas 3 pastas num guarda-roupa e eram documentos antiquíssimos sobre a Companhia Melhoramentos. Poxa, isso é um arquivo documental sensacional, é fonte de pesquisa, mas é um arquivo particular, porque é seu. Então, você vai permitir que as pessoas tenham acesso ou não a partir do seu desejo que elas tenham acesso ou não, né? Temos também as fontes estatísticas, que majoritariamente nós utilizamos as fontes advindas do IBGE. Então, entramos no IBGE e vemos
censo demográfico, ali nós temos uma situação de gráfico de renda, enfim. Sempre que eu falo de estatística, eu também estou me referindo a fontes estatísticas. E aí pode ser IBGE, pode ser o IBOP, o seu livro didático fala sobre Embrapa, Secretaria Estadual e Municipal. Nesse período de pandemia, nós temos essa possibilidade estatística pelas secretarias. Então, estatisticamente, qual é a incidência do Covid-19 em Arapongas? Quem vai fazer isso é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, Arapongas tem tantos habitantes, tantos foram contaminados, percentualmente Arapongas em abril tinha tantos contaminados, hoje em maio tem tantos. Enfim, tudo isso também pode ser utilizado quando nós pensamos em pesquisa, certo? Bom, com isso a gente fecha a 3.3 e dá um pulo já direto para 3.4, quando ele fala da elaboração do projeto de pesquisa. Pessoal, um projeto de pesquisa, ele é elaborado, como que eu posso colocar isso para vocês? Vamos lá. Ele é elaborado a partir de todas as regras que nós já conversamos. Então, nós apresentamos para vocês vários elementos que demonstram como que se conduz a pesquisa, como que eu identifico o tema e tal. Só que em vez de nós irmos pelo livro didático, que você tem e vai poder dar uma olhada, e aí no seu livro didático, se você pegar a página 152, ele fala da formatação. Então, o que tem que ter na capa, na folha de rosto, na lista de ilustrações, tabelas, blá, 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 blá. E ele vai tópico por tópico, né? Falando como que deve ser o seu projeto de pesquisa. Em vez de eu pegar um por um aqui para você, a minha opção é pegar um projeto de pesquisa pronto de um antigo aluno, inclusive um grande amigo meu, que já era meu amigo antes de ser meu aluno, e aí foi muito curiosa a maneira como eu acabei sendo professor dele. Então eu vou pegar o projeto do Marcelo para você acompanhar comigo. Eu te mandei um modelo de projeto de pesquisa. Então, todas essas fontes que nós temos, essas regras de formatação do projeto, isso está no arquivo que eu te mandei. Então, não vou ficar aqui falando sobre essa seção 3.4, prefiro que a gente vá direto a esse modelo de projeto para eu te mostrar na prática como que ele vai acontecer. Então, deixa eu compartilhar aqui para você o projeto do Marcelo e vamos conversar. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou passar com você página por página do projeto de pesquisa, do nosso modelo de projeto de pesquisa, para que você tenha uma ideia de como é um projeto de pesquisa quando chegar o momento de você fazer o seu. Bom, deixa eu diminuir aqui, para que você tenha uma visão mais ampla. Então, aqui nós temos um projeto, isso é real, esse projeto depois se transformou num TCC, e o Marcelo defendeu o seu TCC na época, isso já deve fazer uns 4 anos, sobre esse assunto. Faz 6 anos, ó, de 2014 o TCC do Marcelo, meu Deus, né? A gente percebe que a gente está ficando velho. Vamos lá. Primeiro, você tem um formato de capa, isso a gente chama de capa. Tem a logo da instituição, a logo da Unopar, do tempo que eu estou na Unopar já mudou 3 vezes, então se até chegar o seu momento ela mudar de novo, você vai colocar a logo atual aqui da Unopar. Centro de Ciências Empresariais, então aqui tem toda a formatação, letra, times, e aqui é importante, pessoal, um projeto de pesquisa, ele é integralmente feito ou usando letra Times New Roman ou utilizando letra Arial. Então você precisa se atentar a isso. E aí é uma escolha. Você está livre para escolher ou Arial ou Times. Só que se você escolher Arial, é Arial o projeto inteiro. Se você escolher Times, é Times o projeto inteiro, ok? Então vamos lá. Centro de Ciências Sociais. Aqui ele está com Arial. Centro de Ciências Sociais, tamanho 14, o nome do aluno, o título em negrito e 16, isso é uma regra específica da Unopar, cidade e data. A data, o ano, quer dizer, o ano que se coloca aqui é o ano da entrega.
da defesa do trabalho. Então, se vocês estão no primeiro semestre em 2019, então vocês se formam em 2024, certo? 19, 20, 21, 22, 20, 2023. Então, vocês vão colocar no seu projeto 2023. O ano que você vai apresentar o projeto, tá? Então, mas 2023 vocês se formam, então o projeto vocês devem apresentar em 2022. Mais uma vez o nome, agora a letra 14, o título novamente, e aqui vem um quadrinho isso aqui é a folha de rosto, toda folha de rosto tem, ou segunda capa, né? Que vai estar escrito lá, trabalho de pesquisa, ou poderia estar escrito aqui, já que é o projeto de pesquisa, apresentado à Universidade Norte do Paraná, UNOPAR, como requisito parcial para aprovação do orientador do trabalho de conclusão de curso. Orientador, no caso, o professor que foi orientador do Marcelo, foi o professor Moacir, que é professor da casa, até o momento, um excelente profissional, um querido amigo também. Isso também vai ter no seu projeto. Mais uma vez, cidade e ano da entrega do projeto. Sumário. E aqui eu preciso fazer um primeiro esclarecimento para você. Esse sumário que nós pedimos para você nesse momento é o sumário do projeto, não é o sumário do seu TCC. Porque você nem tem o TCC ainda. Então não é para você me apresentar um esqueleto de sumário do seu TCC. É o sumário do projeto. Então você não vai mexer nesse sumário. Porque eu percebo muito alunos que recebem o projeto, eles apagam esse sumário e colocam o sumário do TCC, da monografia que eles vão escrever. Gente, mas você vai me entregar o projeto, então é o sumário do projeto, não mexe nisso. Você vai mexer aqui, nas páginas, tá? Aqui você vai mexer, porque daí você vai ter que observar as páginas do seu projeto. Mas esse 1, 2, 3 e tal, isso aqui você não mexe. Isso aqui você tem que cumprir, inclusive, essas etapas, certo? Então, aqui também já para você verificar. Seção primária, entenda isso. É quando eu tenho só um número aqui, não tem ponto depois do número, ou hífen, nada disso. É ponto, o número, espaço. Dados de identificação. A gente chama de seção primária quando tem só um número. Seção secundária, quando tem dois números, 3.1, 3.2, 1.1, seção secundária. Seção terciária, são três números, 1.1.1, 3.1.1, 5.2.3, enfim, tem três números, seção terciária. Por que eu estou falando isso? Porque a gente escreve de maneira diferente. Seção primária, tudo maiúsculo em negrito. Seção secundária, tudo maiúsculo, sem negrito. Se for seção terciária, sem negrito, só as primeiras letras de cada palavra em maiúsculo. Isso a gente vai falar sobre regra metodológica na semana que vem. Primeiro ponto, dados de identificação. Aqui você vai pôr o seu nome, a sua matrícula, o seu e-mail, telefone, área de concentração, orientador, linha do curso, vínculo com projeto de pesquisa ou extensão, marcou ou não. E não tem projeto de pesquisa ou extensão no Unopar, você vai marcar sempre não. Pelo menos não tem nesse momento. 2. Definição do tema. Aqui, pessoal, você observou que o Marcelo, ao produzir o seu trabalho, ele identificou um título. Qual é o título dele? A responsabilidade civil do advogado no desempenho da sua profissão. Então, esse é o título do trabalho do Marcelo. Esse título, ele é consequência de um tema por ele identificado. Então, o que é definir um tema? É você dizer qual é o seu estudo, qual é a sua pesquisa, o que você se dispôs a estudar ou a pesquisar. Isso é definição do tema, definir o assunto da sua pesquisa. Simples assim. E é curto, gente. Você vê que o Marcelo escreveu em 3 parágrafos. Você pode utilizar 2 parágrafos, não tem o menor problema. Mas diga qual é o seu objeto de pesquisa. Então, aqui, no caso, quando ele se define o tema, ele tem que dizer que o trabalho, a pesquisa, ela tem por objetivo analisar a responsabilidade civil do advogado. Então, a partir da sua conduta, dos seus atos, enfim, se o advogado pode ou não ser responsabilizado. Isso é a definição do tema. Dizer o que eu vou pesquisar. Simples assim, certo? Depois da definição. Ah, tá. Outra coisa, para eu definir o tema, eu devo ter comentado isso já com vocês, mas é importante a gente falar de novo. Eu tenho que fazer a análise das viabilidades. Então,
tem viabilidade, o tema que eu quero estudar, ele tem viabilidade para ser concretizado? Para a pesquisa ser concretizada? Tá, mas o que é isso? Primeiro, se o tema for muito difícil, eu vou ter mais trabalho. É mais tempo que eu terei que usar para produzir o trabalho. Então, eu tenho tempo para isso? Existe viabilidade temporal para que eu consiga, de forma adequada, pesquisar sobre esse assunto? A gente tem que ser realista. Ah, não. A minha vida é uma loucura. Eu trabalho o tempo todo, tenho casa, tenho família, não tenho tempo para ficar pesquisando coisas muito complexas. Então, pelo amor de Deus, escolha coisa simples. Porque tem gente que viaja. A pessoa não tem tempo para nada e quer escrever sobre uma coisa extremamente inovadora. Vai ficar uma bosta, provavelmente. A não ser que a pessoa queira, de fato, passar muitas madrugadas em claro. Ou seja, um desafio para ela e ela realmente quer cumprir esse tipo de meta. Ok, aí tudo bem. Mas a gente precisa ser realista e entender a consequência das nossas escolhas. Existem temas mais complexos e eles darão mais trabalho, e temas menos complexos que darão menos trabalho. E entenda, isso é problema seu, não é problema do professor. Então, por isso que você, enquanto pesquisador, precisa ter muita tranquilidade na hora de fazer essa escolha e ser realmente muito realista com isso. Então, eu tenho tempo para isso. É, existe viabilidade no sentido de pesquisa, de material? Então, esse assunto, eu vou precisar de obras sobre isso, eu tenho que ter fonte de pesquisa, lugar para procurar. A biblioteca, ela tem livros suficientes para minha pesquisa? Não, não tem. Ok, se ela não tem, porque não é normal que não tenha mesmo, eu tenho disponibilidade para ir a Londrina, para ir a Maringá, nas bibliotecas de outras faculdades, tenho disponibilidade para adquirir livro, comprar. Se eu tenho, tranquilo. Se eu não tenho, preciso rever meu tema, porque eu vou precisar de elementos de pesquisa, de fontes básicas. Se eu não tenho essas fontes aqui na minha cidade, e eu não posso sair daqui e não posso comprar, ou não conheço alguém que me empreste, por exemplo, eu tenho que mudar de tema. Vou fazer o quê? A faculdade não vai comprar livros, todos os livros possíveis para cada aluno, dentro de cada tema. Isso não existe. Então, também é uma análise que nós precisamos fazer, certo? Então, faça essa análise para conseguir definir o seu tema. Seja realista, e é realista com você. Seja muito honesto com você. E outra, não tem problema nenhum você fazer um TCC só para se formar. Já escutei muito isso de aluno. Falei, professor, eu quero fazer um trabalho, mas eu só estou fazendo porque eu sou obrigado, porque eu quero me formar. Então, assim, eu não estou com saco, minha preocupação é outra. Então, para de inventar moda no trabalho, de pegar temas extremamente complexos e tal. Eu entendo a finalidade do projeto, entendo a finalidade do TCC, é a ideia de que na faculdade nós formamos também pesquisadores, só que eu também preciso entender que nem todo mundo quer ser pesquisador. E tá tudo certo com isso. Ninguém precisa ser pesquisador. Tem que ser pesquisador quem quer ser. Simples assim. Então, se você não quer ser, faça um negócio para cumprir formalidade. E não tem nada de errado com isso. É muito chato quem fica achando que todo mundo tem que ser igualzinho. Não tem. O legal é ser diferente. Próximo tópico que nós temos dentro do projeto de pesquisa é a definição do problema. O que é a definição do problema, gente? Na definição do problema, eu vou apresentar questões complexas a serem enfrentadas, né? Apresentar um problema, a gente também pode falar que isso é problematizar, né? É apresentar questões um pouco controvertidas. Qual é a grande complexidade do assunto? Uma forma, o Marcelo não quis fazer dessa maneira, mas a forma mais fácil de nós definirmos problemas é fazer perguntas. Então você poderia colocar várias perguntas aqui, uma embaixo da outra, para definir o seu problema. Então, se o teu tema é responsabilidade civil do advogado no exercício da sua profissão, qual a definição do problema? Ah, o advogado é responsável pelos atos praticados no exercício da sua profissão? Pergunta. Próxima pergunta. O advogado é responsável no caso de improcedência da ação, quando ele perde a ação? Pergunta. Existe diferença
entre contratação de meio e contratação de fim para a responsabilidade? Pergunta. Você vai fazendo várias perguntas. Isso é uma forma de problematizar. E é uma técnica para problematizar que simplifica bastante as coisas. Você consegue fazer isso sobre qualquer assunto. Exemplo que nós utilizamos muito, redução da maioridade penal. Problematização. A solução para a redução da criminalidade é diminuir a maioridade penal? Pergunta. A redução satisfatória é para 16 anos? Pergunta. Deve-se reduzir para 14 anos? Pergunta. Deve-se abolir a maioridade penal a ponto de que qualquer pessoa, independentemente da idade, se praticar um crime, deve ser punido da maneira como é prevista pelo Código Penal? Pergunta. Entende? Isso é definição de problema. Isso é problematizar. Então, você vai apresentar a problemática do seu trabalho, as questões que você precisa enfrentar. Em alguns projetos, nós teremos a delimitação do problema. Em alguns projetos, isso não vai existir. Mas nós vamos ter algumas situações em que vai ter só definição do problema, ou problematização, enfim. Não vai, a definição do problema não vai se desdobrar em delimitação. Se não se desdobrar, você faz da maneira como eu coloquei, com várias perguntas e tal, de uma maneira geral. Se houver esse desdobramento, essa separação entre definição de problema e delimitação de problema, você, na definição, só trabalha em cima da problemática do tema. Então, analisar se há responsabilidade civil do advogado pela prática dos seus atos e os desdobramentos disso, ou cada vez mais percebe-se problemas em que se faz necessária a contratação do profissional, né, da advocacia, sendo que não são raros os casos em que se verificam problemas na prestação desse serviço. Sendo assim, é importante, né, existe responsabilidade do advogado pelos atos praticados? Isso é uma definição de problema. O que é delimitar? Aqui eu vou detalhar mais o meu problema. Então, enquanto lá na definição do problema eu trabalhei de maneira genérica sobre existe responsabilidade do advogado pelos atos praticados, aqui eu vou ser mais específico. Essa responsabilidade é só quando ele age com dolo ou existe responsabilidade quando ele age com culpa? Ele deve ser condenado a ser indenizado, a indenizar o cliente? Qual é o parâmetro da indenização? Há responsabilidade, por exemplo, na esfera criminal para o advogado que não cumpre o seu papel, enfim, e aí você vai especificando mais. Então, aqui nós temos na definição do problema um apanhado mais genérico, muito mais simples, e na delimitação do problema nós temos um detalhamento. Mas, novamente, hoje é muito comum que tenha um só. E aí você trabalha toda a problematização dentro de um tópico só. Próximo tópico que nós temos é a justificativa. O que é justificativa? Justificativa é dizer por que é relevante o seu tema. Então, aqui na justificativa, pessoal, você vai explicar qual a relevância do seu tema, qual é a importância do seu assunto. Em linhas gerais, a ideia aqui é: por que é legal você ler o meu trabalho? Por que o meu trabalho é importante? Em que ele agrega? E aqui cuidado, não é o que ele agrega para você, o que ele agrega para a sociedade, para a comunidade. Porque eu já li alguns projetos em que o aluno colocou, né? A pesquisa em questão, ela é muito importante para aprofundar os meus conhecimentos sobre o assunto. Não, isso não é justificativa. Justificativa é a relevância da sua pesquisa para a comunidade, para o direito, para a sociedade. Então, aqui é falar sobre a importância do seu trabalho, a importância daquele assunto, certo? Depois, nós vamos para os objetivos. E aqui vai ter sempre essa divisão: objetivo geral e objetivo específico. Entre objetivos e objetivo geral, você não escreve nada. Eu já cansei de ver um monte de gente escrevendo aqui. Você vai escrever em objetivo geral e objetivos específicos, certo? Dica: objetivo geral, singular, é um só. Objetivos específicos, plural, aqui são vários. Jovem, preste atenção. O objetivo geral, ele está relacionado com o seu tema.
E da mesma maneira como na problematização, a dica que eu te dei é faça perguntas, aqui a dica que eu te dou é inicie a frase com verbos no infinitivo. A dica para fazer objetivos, seja geral ou específico, é iniciar a frase com verbos no infinitivo. Exemplo, objetivo geral: estudar a responsabilidade civil do advogado no exercício da sua profissão. Ponto. Isso é o objetivo geral. Estudar, verbo no infinitivo. É o objetivo genérico, é o objetivo mais abrangente e amplo. Objetivo específico. Agora você vai fazer o desdobramento. Então, analisar se o advogado é responsável pelas condutas dolosas, verificar se o advogado é responsável pelas condutas culposas, questionar se além da responsabilidade civil seria possível a responsabilidade criminal, entendeu? Verbos no infinitivo no começo: analisar, questionar, perquirir, estudar, pesquisar, enfim. Você vai colocando aqui nos objetivos específicos. Próximo tópico: marco teórico. O marco teórico é a parte mais científica do seu projeto. Aqui, pessoal, é um lugar onde você vai precisar utilizar livros, obras, artigos, porque você vai escrever cientificamente. Então, você escreve aqui o seu texto, você tem que ter citação. Então, aqui na citação, que você extraiu a ideia de algum lugar. Então, é muito importante extrair a ideia de algum lugar e colocar. E nessa parte do marco teórico, ou referencial teórico, você tem a mescla entre a sua escrita com a escrita de doutrinadores. É essa conversa. Então, o referencial teórico, o marco teórico, é mais ou menos uma página e meia, 2 páginas de texto científico mesmo, com citação. Importante, nós fazemos uso na Unopar de citação por nota de rodapé, que é essa aqui. Não é a autor-data. Autor-data é aquela que no corpo do texto abre-se parênteses e escreve lá Dalva, vírgula, o ano e a página 67. Isso é citação autor-data. Nós não utilizamos essa forma de citação. É nota de rodapé, que é colocar o númerozinho aqui e jogar aqui para baixo. Onde que eu faço citação por nota de rodapé, caso eu não saiba mexer? Então, terminei lá o meu parágrafo. Venho aqui, né? Em referências, inserir nota de rodapé. Cliquei, ele já vai automaticamente jogar um número aqui e a notinha aqui para eu escrever, ok? Então, caso você não saiba fazer nota de rodapé. O que é importante você perceber? Usou letrarial. E qual que é o cuidado, pessoal? Quando você faz a nota de rodapé aqui embaixo, ela já vem formatada em times. Então, por mais que você já tenha salvo o Arial no texto todo, na nota de rodapé ele vai vir em times. Então, depois que você terminar o trabalho, você precisa selecionar todas as notas de rodapé e mudar para Arial, porque senão você vai ficar com o trabalho em Arial e as notas em times. E dá para perceber essa diferença. Tome cuidado, lembra que eu disse, é o trabalho inteiro com a mesma letra, com a mesma fonte. O que vai mudar é o tamanho. Então, no texto, é letra tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, tá vendo que tem um espaço aqui entre as linhas? Parágrafo de 3 centímetros, citação longa, que é essa aqui, da Unopar, é letra 10. Se você fosse pela ABNT, seria a letra 11, mas para a Unopar eles seguem a letra 10. E nota de rodapé, letra 10. E aí é para a Unopar, para a ABNT, nota de rodapé é sempre letra 10. Então aqui é texto científico mesmo. Eu disse para vocês que quando a gente faz esse texto científico, nessa produção acadêmica, nós temos que mesclar a nossa escrita com a escrita dos autores. E quando a gente traz informações de outras pessoas para o nosso texto, isso se chama citação. Nós temos 2 tipos básicos de citação. Preste muita atenção nisso. Nós temos 2 tipos básicos de citação. O que é citação? É trazer a informação de outros lugares para o meu trabalho. A citação, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta, ok? A citação pode ser direta ou
indireta. Citação direta é quando eu copio igualzinho as palavras do outro autor. É cópia. Isso é citação direta, ok? O que é citação indireta? É quando eu leio o que o autor disse e eu escrevo a ideia daquele autor com as minhas palavras. Então, eu não copio palavra por palavra, mas eu escrevo a ideia do outro com as minhas palavras. Isso é citação indireta. A citação indireta, ela também pode ser chamada de paráfrase. Então, paráfrase é sinônimo de citação indireta, quando eu não copio igualzinho o texto do autor, só falo da ideia dele com as minhas palavras. Como que isso aparece no trabalho, pessoal? Vamos lá. Neste projeto aqui, temos uma indireta aqui. Pegue aqui, ó. O Marcelo colocou um parágrafo aqui. No magistério de Arnaldo Rizzardo, a perda de uma chance está ligada à perspectiva de sucesso, de uma vantagem, de um ganho que toma corpo posteriormente, deixa de existir, traduzindo um sentimento de real perda e afastamento do benefício que ora se mostrava factível. Isso aqui, o Marcelo leu um lugar lá do livro do Arnaldo Rizzardo e criou esse parágrafo com as palavras dele. Então, ele inseriu uma nota de rodapé, não tem aspas nenhuma no trabalho, e jogou aqui embaixo, que ele tirou do livro Responsabilidade Civil do Arnaldo Rizzardo, quinta edição, é da Forense, 2011, da página 58. Ele tirou essa ideia, mas escreveu com as próprias palavras. E isso é uma paráfrase, ou uma citação indireta. Agora, quando que eu sei que a citação é direta, que é cópia? Quando, por exemplo, o texto do autor está entre aspas. Então, ele coloca aqui, ó, as palavras de Venosa. E já tem aqui umzinho, que é a primeira citação. Toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. Ele colocou entre aspas, é porque ele copiou igualzinho. Isso é uma citação direta. Ah, professor, mas e essa aqui, que tem letra menor e está recuada, né? Está diferente, espaçamento simples entre linhas e tal. Isso aqui também é uma citação direta, também é uma cópia. É que aí, preste atenção, nós temos duas citações diretas. Então, a citação direta, ela vai ser ou curta ou longa. Certo? Então, ó, citação direta e indireta. E a direta, ela vai ser curta ou longa, beleza? O que é citação direta curta? Seja curta ou longa, a citação direta é a cópia das palavras do livro. Quanto a isso, é muito tranquilo. Citação direta é a cópia das palavras do livro. Mas o que vai diferenciar a citação curta da longa? A curta é quando a citação aqui no seu texto tem até 3 linhas. Então, quando você pega o texto do outro livro e vai copiando, vai digitando. Se você terminou de digitar, ainda não deu 3 linhas dessa citação no seu texto, ela é curta. Se ela for curta, ela vai ficar igual está aqui, entre aspas. Dentro do texto mesmo, normalzinho, até 3 linhas. Agora, se você está digitando e percebe que no seu texto ela passou de 3 linhas, aí ela é uma citação longa. E se ela for citação longa, ela tem que ser citada dessa forma. Tudo vai ter recuo de 4 centímetros, vai ficar esse retângulo, letra 10, no caso da Unopar, espaçamento simples, e aí você copia tudo que você quiser copiar, certo? Então, citação pode ser curta ou longa, sendo a direta. Feito esse referencial teórico, nós temos a metodologia. Eu mandei para vocês, já falamos sobre os métodos, né? Aqui nessa parte do projeto, você vai dizer qual é o tipo de método que você vai utilizar na pesquisa. Então, olha que o Marcelo colocou esse trabalho, se utilizará do método dedutivo e hipotético dedutivo, aliado ao comparativo, pesquisa bibliográfica, enfim. Você vai pegar aqueles métodos que nós já estudamos, que eu te mandei até tabela extra, e vai colocar aqui. Quais os métodos, sempre mais de um, que você utilizará para produzir a sua pesquisa. Isso é a metodologia, tá? E já chegando para o final, nós temos o cronograma. Esse cronograma é uma tabela que já vem pré-formatada para você. E o que vai acontecer? Tem o ano. Então, se fosse hoje, se você estivesse hoje fazendo esse cronograma. E importante, pessoal, o cronograma é o cronograma da pesquisa, não é o cronograma do projeto. Porque ele vai
desde a seleção das fontes, da revisão bibliográfica, da busca dos livros, né, que você está buscando, coleta de dados, até a banca. O que hoje, na Unopar, vai durar 1 ano e meio. Porque a pessoa começa a fazer o projeto no 7º, aí no 8º ela faz a primeira parte do TCC e no 9º ela faz a última parte e defende. Então, esse cronograma é o cronograma todo da pesquisa, desde o momento do projeto até a defesa por meio da banca. Então, aqui nós tínhamos a seguinte situação: ele fez no mês de 2014 e você coloca os meses do período letivo. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tranquilo. E aí você vai marcando o X no que você vai fazer dentro desses meses. Então, a banca costuma sempre ser no final do semestre. Então, você vai marcando o X aqui, demonstrando como que você está se planejando, isso é um planejamento para a pesquisa ser realizada. E para fechar, nós temos as referências, que são as obras, né, os lugares que você foi e pesquisou para montar o seu projeto de pesquisa. Aqui é as referências do projeto de pesquisa, não são as referências do TCC, mesmo porque o TCC nem está pronto, né? Então, aqui o Marcelo utilizou 3 livros, então utilizou o livro do Cavalieri. Essas regras de metodológicas a gente vai falar semana que vem, mas só para você entender, ele faz uso de 3 obras. Então, o Programa de Responsabilidade Civil do Cavalieri, Responsabilidade Civil do Risardo e Direito Civil do Venosa, do Silvio Salvo Venosa. Então, coloca aqui. Referências, não sei se você percebeu, não tem número, igual que 8 cronograma. Referência, ele é centralizado e sem numeração. E as obras, elas são organizadas em ordem alfabética, com um espaçamento simples, mais um enter entre elas. Então, o Cavalieri, o Risardo, não vem aqui grudado com a linha, a última linha do livro do Cavalieri. Tem um enter entre eles, ok? Paginação. O número de páginas ele vai aparecer no canto superior direito. Muita atenção para isso. O número de páginas, campo superior, canto superior direito. E ele é contado desde quando? Ele é contado desde a capa. Só que a capa é a página 0. Mas só capa, se você nunca entender isso, então entenda que ele é contado a partir da folha de rosto, que é a segunda capa, tá? Só que não aparece. Só vai aparecer número de páginas aqui, a partir do dados de identificação. Então, aqui nós temos o 2, aqui nós temos o 1 e aqui nós temos o 0. Só que não pode aparecer o número de página nessas 3 primeiras folhas. Até o sumário não tem número de página, vai aparecer do dado de identificação em seguida. Só que a página já vinha sendo contada, ela só não aparecia. Beleza? Com isso, a gente fecha essa nossa conversa sobre projeto de pesquisa, que é a 3.4, que seu material, seu livro didático vai falar sobre isso, mas eu quis mostrar isso para vocês na prática. Pessoal, quando nós entramos na unidade 4, a unidade 4 ela começa falando sobre formato acadêmico, sobre normas. Eu quero deixar a 4.1 para a semana que vem. E aí, lembre-se, tem um material de normas que eu já mandei para você, que se chama Formatação do TCC. A gente vai usar aquele material para estudar formato acadêmico. Eu nem vou fazer uso aqui do seu livro didático. Ele vai falar, por exemplo, citação direta de até 3 linhas. Ele usa o sistema autor-data, que é esse aqui no corpo do texto. Já comentei com vocês que nós, da Unopar, daqui de Arapongas, fazemos a opção pela nota de rodapé e não pelo autor-data. Isso é uma escolha da instituição. Professor, isso pode mudar até eu fazer? Pode. Eu vou te explicar como que funciona o autor-data. Mas isso pode mudar. Mas hoje, se fosse hoje, você faria nota de rodapé e não o sistema autor-data. Então, mas a gente vai falar sobre essas normas na semana que vem. A seção 4.2 vai falar sobre artigo científico. Artigo científico, conceito e elaboração. E nós temos, na 4.3, o paper. O que eu quero trabalhar com vocês? E na 4.4, que é a última, ela fala sobre o TCC propriamente dito. Nós vamos conversar agora, o nosso último assunto do dia, é a seção 4.3. Nós vamos falar sobre paper. Eu vou deixar as normas, o artigo e o TCC
para a semana que vem, que aparentemente é o nosso último encontro, tá acabando mesmo, né? Olha que maravilha. Paper. Vamos lá. Paper, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Paper, conceito e elaboração. Paper é uma forma de trabalho científico que é relativamente usada. Nós estamos então na seção 4.3, alterando um pouco a ordem para dar um pouco mais de dinâmica para os nossos encontros, né? O paper, na verdade, se você quiser uma explicação bem rasa, simplista, e que acaba sendo didática, o paper é como se fosse um artigo menor. Então, nós temos no paper um trabalho científico mesmo, escrito daquela maneira como eu mostrei para vocês no projeto, com citação, só que ele vai ter, normalmente um paper tem até 10 páginas. Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento, tem conclusão e tem referências. Estrutura de artigo mesmo. O artigo vai ter essa estrutura, só que o artigo é maior. O paper ele tem essa limitação aí de até 10 páginas. Você encontra paper de 12, 13, mas é comum papers por volta de 10, de 10 páginas. Então é um texto científico de caráter científico, totalmente escrito com indicações referenciadas, com citações, e é muito importante você entender que no trabalho que você vai fazer na sua faculdade, o seu trabalho tem que ter muita citação. Ah, professor, como que eu sei se meu trabalho está citado adequadamente? Jovens, praticamente todos os seus parágrafos precisam ter uma citação. Por mais que você ache isso um exagero. Porque a gente tem que entender o seguinte: a gente faz uma pesquisa e tudo a gente tira de algum lugar. A gente não pode ser prepotente a ponto de achar que nós temos as ideias na nossa cabeça. Tudo que a gente concluiu sobre algo, a gente tirou isso de algum lugar. Então, essa nossa fonte de inspiração, ela precisa ser citada. Então, quando eu entendo isso, vai ser natural que praticamente todos os meus parágrafos tenham alguma nota de rodapé, alguma citação. Claro que não é todos, mas é muito comum que seja a maioria maciça dos parágrafos com nota de rodapé. Então, um parâmetro comum que a gente tem. Então, se eu tenho um trabalho de 20 páginas, de texto mesmo, sem contar introdução, conclusão, 20 páginas de texto mesmo, científico. É muito comum que eu tenha fácil umas 60 citações, umas 60 notas de rodapé. Então, e você vai perceber que isso acaba sendo muito automático, tá? Então, o paper tem esse caráter menor mesmo do trabalho científico e ele é divulgado em alguns tipos de eventos científicos. Quais são os eventos científicos que nós temos? E aqui entra a página 194. Nós temos congresso, e nós temos um congresso em que a Unopar participa, que é o Verbis, que era para acontecer agora nesse semestre, mas por razões óbvias ele foi cancelado. Dependendo de como as coisas estiverem, nós teremos o Verbis no próximo semestre. E esse congresso, no congresso se reúne pessoas que sabem de determinado assunto para que esse assunto seja exposto. Então, essa é a ideia de um congresso, né? O objetivo é a exposição de conhecimento. Eu pego grandes nomes e pessoas que saibam sobre algo para que eles vão lá e coloquem, exponham ali o seu conhecimento, o seu tema e coloquem aquilo sobre objeto de discussão. Permitam que haja algum tipo de discussão acerca daquele assunto, acerca daquele tema. Isso é a básica de um congresso, isso acontece muito, tá? Temos a convenção, que está também aqui, reunião de grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, métodos ou formação. Normalmente as convenções, elas acabam tendo a participação de mais pessoas no comando, na condução daquela reunião, porque ela é caracterizada por essa troca de ideias, ou essa apresentação de novas diretrizes e tudo mais, tá? Simpósios. Simpósios são eventos um pouco menores, aqui na definição do seu livro didático. Reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias ou de pesquisa para um grupo altamente especializado e de interesse no assunto. Normalmente os simpósios eles acontecem até mesmo em salas, em grupos menores mesmo,
para discussão efetiva daquele assunto. É muito comum nos simpósios haver apresentação de pesquisa de todo mundo que se inscreveu e, claro, teve a sua pesquisa aprovada. Então, existe uma discussão e uma conversa sobre experiências nos simpósios. Fórum. Fórum é discussão sobre algo. A gente percebe muito fórum na internet, sabe, fóruns de discussão. Se você já teve algum contato com alguma formação EAD, toda formação EAD tem lá os seus fóruns de discussão, onde você faz pergunta, tem suas perguntas respondidas, se debate um assunto com seus colegas, com o professor. Então, é um lugar para discussão, basicamente para discussão. Você fala assim, mas eu não posso ter essa discussão no Congresso? Sim, mas é que o fórum nós não temos essa exposição. O fórum, as pessoas se reúnem para discutir. Não vai ter uma pessoa expondo o assunto, que é uma característica do Congresso, né? Conferência. A conferência, ela acaba sendo uma apresentação de um tema por alguma pessoa que saiba muito sobre um assunto. No caso da conferência, nós temos normalmente uma palestra, né, um assunto que é colocado de uma forma mais ampla, e essa pessoa depois responde perguntas. Eu não tenho uma discussão sobre o assunto propriamente dito. E, por fim, ele coloca a figura da palestra, né? Palestra é uma apresentação de um tema específico muito objetivo. Nós temos palestras nos congressos, nós temos palestra na convenção, nós temos palestra na conferência. O que acontece é que, às vezes, a faculdade organiza só uma palestra, como já aconteceu várias vezes na faculdade. A aula magna, por exemplo, que é quando vai um cara de fora dar uma palestra na faculdade. Isso é uma palestra, não é uma conferência, não é uma organização a esse ponto, é só uma palestra. É que tem uma palestra em conferência, convenção e congresso, sem nenhum problema. É que palestrar é o ato de ir à frente e falar sobre um assunto. Isso de uma maneira muito simples e objetiva, né? Aqui nós temos outras divisões, jornadas. As jornadas, elas costumam ter, são discussões periódicas, né? Então nós temos jornada de direito civil. Então é um grupo de pesquisadores de direito civil que se reúnem periodicamente para discutir assuntos relacionados ao direito civil. Não é uma coisa isolada, ela tem momentos, tem períodos em que ela acontece. Mesa redonda é muito comum. Então, sobre um determinado assunto, se juntam uma galera de especialistas, sentam em um determinado lugar e eles vão manifestando opiniões distintas sobre um determinado assunto. Então, mesa redonda é mais ou menos uma forma de se organizar um debate, de certa maneira, né? Encontro. Quando profissionais de uma determinada categoria, eles se reúnem, por isso encontro, para debater ou expor algum tema. Painel é o banner, normalmente é um banner de 1,20 m por 90 centímetros, e nesse banner você coloca informações, você pode pôr imagem, tem lá o título, você tem um texto. É muito legal a proposta do banner, muito legal mesmo. E aí sim, sessões de comunicação, feira, apresentação de pôsteres é o que a gente faz com o painel, né? Nós temos o painel, a gente pode chamar de pôster também, e as pessoas vão lá com seu pôster, colocam esse pôster em um determinado lugar e vão falar sobre isso. Enfim, existem várias nomenclaturas, muitas vezes não se tem uma preocupação com essa definição tão específica. A pessoa chama de congresso tudo que for uma pessoa indo lá falar, não vai chamar necessariamente de conferência ou de convenção. Na verdade, a relevância dessa definição ela é extremamente pequena, tá? Mas a gente tá no seu livro didático, ok, mas é uma coisa bem, bem sonsa, inclusive, com respeito à situação. Porque não é muito relevante o nome que eu vou dar para a coisa. O que é importante é o conteúdo que está sendo disseminado por meio daquela atividade. Eu tenho que entender os principais, tenho que saber o que é uma palestra, tenho que saber o que é um congresso, um fórum, mesa redonda, painel, ok, esses que são realmente diferentes. Mas você observa algumas similitudes, né, entre alguns. Se você fala congresso e convenção, acaba tendo uma discussão uma proximidade muito grande, então acaba sendo um tecnicismo meio imbecil, esse tipo de preocupação, sabe? A ciência é muito mais importante que esse tipo de categoria, com esse tipo de identificação, com toda certeza. Bom, o que uma
estrutura de comunicação científica tem? E quando eu penso em um paper, como que esse meu paper vai ser estruturado? Quais são as etapas? Quando eu mostrei para você o projeto de pesquisa, você visualizou o projeto de pesquisa em etapas, em momentos. Quais são as etapas do paper? Então, o paper vai ter uma folha de rosto, então ele não vai ter aquela capa dupla, sabe? Aquela primeira capa e depois a folha de rosto. Não, é uma folha de rosto só, que é o nome do evento, local da reunião, data, título do trabalho, nome do autor e credenciais do autor. O que é credenciais do autor? É a sua formação, certo? Sinopse. Aqui nós temos a sinopse, a gente vai chamar de resumo, tá? Síntese do trabalho pode ser escrita em português, inglês ou outra língua de difusão internacional. Normalmente, os resumos se aceitam escritos em língua estrangeira, né? Inglês, espanhol, francês. Em alguns casos, alemão e italiano, mas não fuja dessas línguas. Tipo, não escreva o seu resumo em russo, tá? Temos alguns cuidados em relação à língua estrangeira que é aceita para se realizar um resumo no Brasil. Porque o resumo eu vou ter o resumo em português, que é elemento obrigatório. Normalmente esse resumo de um paper vai ter até 100 palavras, tá? Então é só um resumo muito objetivo da minha pesquisa e depois eu posso ter o resumo em língua estrangeira. Isso é elemento opcional, você faz se você quiser, tá? Dentro do conteúdo, como que eu divido o paper? Paper não tem sumário, tá? Vai direto para o conteúdo. Introdução, a gente sabe, introduzir o tema, né? Depois o desenvolvimento, que daí são os tópicos do desenvolvimento do trabalho mesmo. Então, se o meu trabalho, se fosse transformar aquele trabalho do Marcelo em um paper, responsabilidade civil do advogado, no exercício da sua profissão, eu tenho introdução, a apresentação do trabalho, como que ele se desenvolve e tal. Desenvolvimento, ele tem que me falar o que é responsabilidade civil. Então, responsabilidade civil, origem e características, elementos da responsabilidade civil, qual é a natureza da atividade prestada pelo advogado, atividade de fim, atividade de meio, se tem relação de consumo, se não tem, isso tudo é desenvolvimento. E depois nós temos a conclusão. Conclusão é o resultado daquilo que você pesquisou, as suas conclusões mesmo, sobre aquele determinado assunto. E por fim, a bibliografia, ou que alguns vão chamar de referência, que é a lista das fontes utilizadas, lembra que em ordem alfabética. Então, a lista dessas fontes identificadas nós vamos ter aqui dentro da bibliografia. Então, basicamente, com isso, nós verificamos os chamados papers. Uma outra forma de nós verificarmos essa classificação, você vai ter isso também mais para frente neste tópico, né, nesta sessão, mas só para você entender, a gente pode separar as fases do paper e também do artigo, porque o artigo também vai ter esses elementos, ou da monografia, que também vai ter esses elementos e outros mais, em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, ok? O que a gente tem que entender, pessoal? Porque isso é fácil até de entender. Quando a gente pensa em um trabalho científico, texto é aquela carga de conteúdo mesmo. Então, a gente chama de texto aquilo que efetivamente representa conteúdo do seu trabalho. Estamos falando de discussão científica mesmo, não cumprimento de formalidade. Uma coisa são as formalidades do seu trabalho, outra coisa é o texto propriamente dito. Então, o que é elemento pré-textual? É tudo que vier antes do texto. Então, a gente está falando de capa, folha de rosto, epígrafe, a gente vai falar sobre isso quando falarmos do TCC, fique tranquilo, resumo, sumário, tudo dedicatória, tudo elemento pré-textual. Elemento textual começa na introdução já é elemento textual e vai até a conclusão. Então, introdução, todos os capítulos intermediários e conclusão, elementos textuais. E o que vier após a conclusão é elemento pós-textual, referência. E por que está no plural se só tenho referência depois da conclusão? Porque eu posso ter os anexos. Então, dependendo do tipo de pesquisa científica, eu posso colocar ali um julgamento que eu acho interessante, quero colocar o julgamento todo, isso tudo vai em anexo, quero pôr uma tabela, quero pôr uma figura, coloco tudo isso em anexo. Então, isso é elemento pós-textual, certo?
Vimos, então, essa questão dos elementos pós-textuais que estavam ali. O paper, como vimos, é um texto de caráter informativo, sendo resultante da análise de trabalhos desenvolvidos em relação ao tema. Ele necessita de um posicionamento bem firme e consistente do autor sobre esse tema, implicando pesquisas adicionais. Então, é uma pesquisa, tem um caráter informativo e também é importante que haja um posicionamento. Com isso, acabei aproveitando porque é algo muito simples, a gente fecha a ideia do paper. Nós vamos ficar por aqui. Vimos bastante conteúdo hoje. Então, nós vimos a seção 3.3, 3.4 e 4.4. Fica faltando a 4.1, 4.2. Desculpe, 3.3, 3.4 e 4.3. Fica faltando a 4.1, 4.2 e 4.4, que a gente vai trabalhar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer algum ponto que possa ter ficado confuso para vocês? Se tiver, só me mandar a pergunta. Não havendo mais dúvidas, pelo menos imagino que não, a gente encerra o nosso encontro. Pessoal, qualquer coisa e dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, deem uma olhada no material extra que eu disponibilizei para vocês. Eu estou à disposição e a gente continua. Acho que não tem o porquê a gente avançar mais, porque já foi bastante coisa hoje. Beleza, pessoal? No mais, fiquem com Deus, boa semana a todos, se cuidem e a gente vai se falando, tá bom? Tudo